Olá, querido, graça e paz, boa tarde. Estamos aqui no dia 10, um dos nossos estudos de sábado à tarde. Eu queria agradecer pela sua presença e como tem sido nas últimas semanas, o nosso tema na tarde de hoje é uma igreja vivendo em pequenos grupos. Essa tem sido a nossa discussão e nossa conversa, nosso estudo, nossa pesquisa já aí durante algumas semanas. Eu agradeço que você ter estado comigo durante esse tempo aí, tá certo? Por que nós estamos falando sobre esse tema, uma igreja vivendo em pequenos grupos? Porque o nosso interesse é implementar na Igreja Batista do Natal o trabalho com pequenos grupos. Então, para que a gente possa fazer isso de maneira adequada, nós precisamos que a igreja ela entenda, ela conheça esse trabalho. Então, por isso nós estamos aí gastando essas semanas então falando sobre uma igreja vivendo em pequenos grupos. Antes de nós iniciarmos orando, eu queria dar alguns avisos aqui rapidamente, né? Lembrando que você pode também se inscrever na Igreja Batista do Natal, nos nossos canais na internet, tá bom? Nas redes sociais, aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, você pode se inscrever, pode curtir, compartilhar, para que a gente então, né, você possa estar sempre por dentro dos nossos estudos, nossos cultos e tudo mais, das nossas atividades. Então aparece aí para você, você pode então se inscrever em qualquer um desses canais aí, o que for melhor para você, tá certo? E outro aviso também é com relação a dízimos e ofertas. Se você é membro da igreja, ou mesmo não sendo membro da igreja, e você tem um desejo de colaborar, contribuir financeiramente, você pode fazer depositando na conta bancária que aparece para você aí na sua tela, tá bom? Oferta, seu dízimo, sua contribuição para missões, com certeza vai ser muito bem usada, muito bem recebida e, enfim, vai ser da maneira como Deus ele tem nos direcionado, tá bom? Então, aparece aí para você a conta da igreja para você efetuar seu dízimo e oferta. Outro aviso também que eu queria deixar para vocês é o nosso aviso do nosso retorno de culto de oração. Nós voltamos com nossos cultos de oração toda quarta às 19 horas presencialmente, aqui na Igreja Batista do Natal. Então, você que precisa, né, que está necessitando de oração, toda quarta-feira às 19 horas, nós nos reunimos aqui para orarmos e você então é o nosso convidado, tá bom? As nossas lives de sábado têm sido esse tema já há algumas semanas, nós estamos aí caminhando também para o final. E o tema é esse, uma igreja vivendo em pequenos grupos, todo sábado às 17 horas, como de fato será hoje. E o nosso estudo de domingo, nosso culto de domingo, sempre às 16 horas, culto virtual e presencial, porque esse culto ele é transmitido online, né, ao vivo, no mesmo horário em que está acontecendo o culto, presencialmente, nós transmitimos virtualmente, e nós então estamos trabalhando esse tema aí, histórias e lições, as parábolas do mestre. Amanhã nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, vai ser o nosso último estudo sobre esse tema. No outro domingo nós já temos um tema novo, nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Vai ser um estudo bem interessante e nós então gostaríamos de contar também com a sua participação. Um detalhe que eu preciso falar para vocês é que até domingo passado, só quem poderia vir para participar do nosso culto presencial serão aquelas pessoas que ou não são idosas ou não têm comorbidades, ou então são famílias que têm filhos maiores que ficariam sentados, né? Enfim, crianças abaixo de 12 anos não poderiam vir. A partir desse domingo, uma novidade excelente aí, né? Uma coisa muito boa, idosos poderão vir para os cultos presenciais, tá certo? Nós vamos fazer de toda maneira para garantir a segurança de quem vir assistir presencialmente os nossos cultos. E casais com filhos
e esses filhos, né, que eles possam assistir o culto sentado, também pode vir, não tem nenhum problema, não vai ter nenhum impedimento. A gente fica feliz com isso, porque estava sendo uma solicitação de muitos irmãos, tanto os irmãos casados com filhos pequenos, quanto os idosos. Eles sempre estavam aqui questionando e perguntando quando é que eles poderiam reiniciar a participação nos cultos presenciais. Então, domingo, amanhã, você já pode vir, né, com sua família, com um idoso, vai assistir aqui o culto com a gente, tá bom? Enfim, são esses avisos. Eu quero agora orar. Nós vamos iniciar aqui refletindo um texto da Escritura, para nós então iniciarmos o nosso estudo sobre uma igreja vivendo em pequenos grupos. Amém, queridos? Vamos orar? Paizinho, eu quero te agradecer por essa tarde abençoada e com a presença desses amados irmãos para juntos, ó Deus, estudarmos esse tema tão relevante, tão importante para o teu reino, que é uma igreja que vive, ó Deus, de maneira abençoada e edificante a realidade dos pequenos grupos. Então nós te agradecemos, rogamos tua graça, tua direção sobre tudo que nós vamos compartilhar aqui nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, né? Nós vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 8. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É um texto conhecido, início do livro de Atos, antes do cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. E o que o Senhor Jesus ele está falando aqui aos seus discípulos antes de ascender aos céus é sobre o cumprimento dessa promessa e o que então aconteceria após o recebimento dessa promessa. Ele diz, né, receberão poder. Então, o Espírito Santo que seria derramado, né, no outro capítulo, Atos capítulo 2, sobre os discípulos, é um Espírito que daria àqueles crentes, à igreja, poder. E é interessante que muitas pessoas elas vão se ater única e exclusivamente a esse ato de que o Espírito Santo é aquele que vai conceder o poder à igreja, o poder ao crente. Mas a grande pergunta é: poder para quê? É poder para fazer milagre? É poder para ser rico? É poder para ser próspero? Não. O que o versículo 8 de Atos capítulo 1 está dizendo é o seguinte: receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, o Espírito Santo que seria dado em Atos capítulo 2 derramaria poder com o propósito de fazer com que aqueles crentes eles testemunhassem acerca do Evangelho de Jesus. Então, o poder do Espírito não é dado para a gente profetizar. O poder do Espírito não é dado para falar em línguas. O Espírito Santo, ele, quando é dado ao cristão, nós batistas acreditamos que o Espírito é dado no momento da conversão. Quando o crente recebe o Espírito no momento da sua conversão, ele recebe como Espírito esse poder para ser testemunha do Evangelho. Poder para testemunhar acerca daquilo que Jesus fez e acerca das palavras do Evangelho. Então, o testemunho, ele é resultado da presença do Espírito que concede poder a seus discípulos. Poder, o dunamis, aquele mesmo poder que tirou Jesus da morte, aquele poder que operou tantos milagres, é o mesmo poder que atua hoje na vida dos cristãos, na vida do crente. E esse poder ele deve ser utilizado com o propósito de levar pessoas até Cristo. Então, eu acredito e vejo da seguinte maneira: por que a igreja hoje é tão fraca no seu testemunho se ela tem um Espírito? O que está faltando
nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, para que nós então tenhamos esse poder que já nos foi dado por intermédio do Espírito e possamos então proclamar o Evangelho. Eis a grande questão. O Espírito já foi dado, já nos foi concedido, nós temos o Espírito e, consequentemente, o poder que nós temos para testemunhar é mais do que suficiente. Infelizmente, a igreja, por várias razões, os crentes, eles se acovardam, ficam temerosos e acabam, então, não fazendo aquilo que deveriam. Mas o que nós precisamos para proclamar o Evangelho é exatamente aquilo que o Espírito nos concede, que é o poder de testemunhar. Isso é o que nós temos para ler no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, porque a nossa reflexão hoje vai falar muito sobre evangelismo. Então, eu vou abrir aqui os nossos slides, tá certo? Só lembrando para você pode se inscrever aí nos nossos canais, Facebook, no YouTube e Instagram da Igreja Batista do Natal. Você também pode acessar para ter a disponibilidade de outros conteúdos aí na minha página aí no slideshare.net/Viva a Igreja. Nós temos esses e outros materiais. Esse daqui eu estou terminando de editar, tem algumas coisas que eu estou acrescentando, então ao final do nosso estudo eu vou disponibilizar ele lá no SlideShare. Mas nós temos outros materiais, né? Apostilas, slides sobre discipulado e sobre outros temas que você pode então pesquisar e estudar para a sua edificação. Então, vamos lá. Aqui deixa eu aparecer. Aqui. Começar a falar sobre pequeno grupo e evangelismo pessoal. Como nós lemos no livro de Atos, tudo aquilo que nós precisamos para testemunhar já nos foi dado. O Espírito, quando é dado em Atos capítulo 2, é ele quem capacita a igreja a testemunhar. Infelizmente, a igreja, por várias razões, ou os crentes, melhor dizendo, por várias razões, falta de espiritualidade, falta de oração, falta de amor a Deus, falta de compaixão pelos perdidos, por várias razões, ele tem apagado o Espírito e aquilo que o Espírito poderia fazer através da vida dos crentes, ele simplesmente não faz, Então, nós temos aí todo um poder à nossa disposição, o poder do Espírito para testemunhar, e nós praticamente não utilizamos. Nós temos falado sobre o pequeno grupo, nós falamos que o pequeno grupo é a igreja do Senhor que vivencia a espiritualidade todos os dias da semana. Nós falamos sobre o encontro do pequeno grupo, que é quando esses irmãos que compõem um pequeno grupo, eles se reúnem um dia na semana para aquilo que nós chamamos de encontro do pequeno grupo. E uma das atividades essenciais do pequeno grupo é justamente o evangelismo. Uma das tarefas do crente, da igreja, uma das tarefas especiais, quando eu falo de igreja, a gente às vezes fala de uma maneira subjetiva que você acha que é da instituição. Não, uma das responsabilidades do crente é proclamar o evangelho, é evangelizar, é testemunhar publicamente do evangelho. E o pequeno grupo, ele não pode ficar fora dessa responsabilidade. Na verdade, o pequeno grupo é um instrumento que nós utilizamos para amplificar o trabalho evangelístico da igreja e das pessoas. Então, agora na parte 7 do nosso estudo, nós vamos falar sobre o pequeno grupo e o evangelismo pessoal. Perceba, o grupo deve produzir estímulo pessoal, mas não substituir o evangelismo pessoal. Então, muitas vezes as pessoas podem ir para um pequeno grupo, dentre várias razões, com o objetivo de evangelizar, mas ela quer se esconder, ela não quer assumir a sua responsabilidade de pessoalmente testemunhar de Jesus. O grupo, o pequeno grupo, ele deve produzir estímulo ao evangelismo pessoal, com as listas de oração, com os encontros de evangelismo, encontros fora do grupo, com atividades evangelísticas,
mas não pode substituir a necessidade de que eu testemunhe pessoalmente acerca de Jesus para as pessoas, né? É como se dissesse: eu não tenho coragem de compartilhar do Evangelho, então vou levá-lo ao pequeno grupo para que lá falem de Jesus por mim. A pessoa se esconde atrás do pequeno grupo. Ela gosta de alguém, tem uma amizade, tem um carinho, gostaria de ver aquela pessoa convertida, às vezes um parente, um familiar, uma mãe, um pai, um irmão, um marido, filho, e leva para o pequeno grupo para o pequeno grupo cumprir aquilo que deveria ser a sua função. Por mais que o pequeno grupo ele tenha essa função evangelística de testemunhar, mas nada, absolutamente nada, vai substituir a minha responsabilidade pessoal no evangelismo. A capacidade de multiplicar de um pequeno grupo se deve aos relacionamentos pessoais de seus membros. Então, quanto mais incrédulos eu conhecer, com quanto mais incrédulos eu tiver algum tipo de relacionamento, maior então vai ser a capacidade do meu pequeno grupo de se multiplicar. É diferente, se eu não tenho absolutamente contato com crente, com incrédulo nenhum, se todos os meus amigos, meus familiares são crentes, né? O meu pequeno grupo não vai crescer, porque não tem ninguém para evangelizar. Então, uma das atividades importantes da vida pessoal do discípulo é justamente reaprender muitas vezes, né? Porque a pessoa esquece, a desenvolver relacionamentos com incrédulos com o objetivo de conduzi-los até Jesus, né? Além disso, o evangelismo deve ser natural para os que têm o Espírito Santo, como nós lemos no Evangelho de Atos, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebemos o Espírito e com o Espírito vem poder então para testemunhar. Todos os incrédulos devem ser alvos da oração do pequeno grupo e podem ser convidados, não apenas os abertos e amigáveis. A gente às vezes faz uma certa separação. Nós queremos levar para o pequeno grupo só aquela pessoa que a gente considera fácil de ganhar para Jesus. Isso às vezes pode ser ilusório. Você tem um amigo, tem um parente, um companheiro, e essa pessoa convive com você durante tanto tempo, é muito simpática, já foi até na igreja, e nós consideramos que essa pessoa de fato um dia ela vai se converter. E às vezes não. Às vezes quem entrega a vida para Jesus é justamente aquela pessoa com o coração endurecido. Então, o pequeno grupo, ele deve ser aberto para todo tipo de incrédulo, seja ele uma pessoa amigável ou não ao evangelho. A igreja ela pode proporcionar capacitação para o evangelismo pessoal, mas o poder para testemunhar já está no cristão. Inclusive, o nosso alvo para 2019 era disponibilizar para os irmãos um curso sobre evangelismo pessoal. Não nos foi possível por conta da pandemia, mas 2021, né? Eu estou falando 2019. 2020 foi a pandemia, a gente não conseguiu esse objetivo de dar o nosso curso de evangelismo pessoal. Queremos fazer isso em 2021, mas o poder para testemunhar não é um curso que dá, não é o seu amigo do pequeno grupo. O poder para testemunhar é algo que o Espírito ele dá quando faz morada na vida do cristão. E quando eu falo sobre testemunhar, nós precisamos lembrar que testemunhar, primeiro, é com a vida. Você testemunha com a vida que você leva. A pessoa olha para você, olha para o seu comportamento, olha para a sua família e ele vai perceber através de você que Cristo faz parte da sua vida. É o que a gente chama de evangelismo com a vida, né? Com comportamento. Agora, o evangelismo com a vida, com o comportamento, ele não substitui o evangelismo com palavras. Se você acredita que vai ganhar alguém para Cristo só vivendo o evangelho, é insuficiente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então é preciso que o discípulo de Jesus, ele fale acerca da palavra de Deus para aquelas pessoas que ele está evangelizando. Ele precisa abrir, ele precisa falar de versículo, ele precisa debater, precisa tirar dúvida. Então não é só o agir bem, mas é você pronunciar o evangelho
de Jesus, né? Falar agora um pouquinho sobre eventos de comunhão e evangelismo. Nosso tópico 8 é algo que também pode acontecer no pequeno grupo. Lembra, o pequeno grupo, ele ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana. O encontro do pequeno grupo é um evento que acontece uma vez por semana em um local específico e deve ter uma preparação, onde envolva, digamos assim, pelo menos uma formalidade litúrgica, simples, mas litúrgica, que são aqueles 4 Es, né? Encontro, exaltação, edificação e evangelismo, né? Dividido nesses 4 momentos. Mas você pode, fora do momento de encontro, produzir outros eventos que tanto propiciem para aquele grupo comunhão, quanto também atrair os incrédulos, e é disso que a gente vai falar agora, né? Eventos de comunhão e evangelismo ocorrem fora do encontro do pequeno grupo. Então, nós não estamos falando agora sobre algo que acontece naquele momento do pequeno grupo. Não é algo sobre o que alguma maneira diferente de fazer aquele encontro semanal. Não, o encontro semanal ele sempre vai existir, sempre vai ter e sempre vai seguir aquele roteiro dos 4 Es. Agora, os encontros de evangelismo ou de comunhão, eles devem ser informais, mas planejados para permitir comunhão e evangelismo. Se você está planejando, por exemplo, semana passada eu fui com meu filho no Parque das Dunas, né? É um lugar muito agradável para você passar um tempo com a família, com os amigos, é muito legal. O que você pode fazer? Você planeja um dia, no encontro do Parque das Dunas, para fazer um piquenique, uma caminhada, uma atividade física, brincar com as crianças, e você pode introduzir também os incrédulos. Então, ele deve ser informal, porque você não vai ter um rito litúrgico a ser seguido, mas existe um nível de planejamento em que se permita as pessoas terem comunhão e a oportunidade de evangelizar ou ouvirem a Jesus, né? Pode ser uma ida à praia, pode ser um futebol no final de semana, um piquenique, um churrasco, um café da tarde. As mulheres daquele pequeno grupo, então, elas vão fazer um brunch, né? Ou vão fazer um chá da tarde, alguma coisa assim. E elas, então, chamam as amigas do pequeno grupo e amigas que não são evangélicas, que não são convertidas. E nesse momento do encontro, desse encontro de evangelismo, né, que tem como propósito a comunhão e evangelismo, se pode então criar uma liturgia que seja simples, mas que propicie um momento de comunhão e evangelismo. Alguém pode dar um testemunho, pode fazer uma oração, enfim, mas nada que seja extremamente rígido, tá certo? Você pode também fazer isso em eventos especiais ou datas comemorativas, como por exemplo Natal. Você chama aquela família que você está ouvindo, que você está evangelizando, para então ir participar da sua ceia de Natal. E nessa ceia você pode pregar o evangelho, né? O Natal, a época do Natal é uma época muito propícia para esse tipo de evento, porque todo mundo, né, está aí meio que saturado no sentido de receber muito acerca desse que eles chamam de espírito de Natal, né? Mas da possibilidade de serem expostos à palavra do Senhor. Então, o Natal é um dia bom. Dia dos Namorados, você pode combinar com os casais do seu pequeno grupo para fazerem um evento diferente, um jantar. Não precisa ser um jantar no restaurante, pode ser um jantar em casa. E você pode, então, fazer leitura de poema, pode cantar uma música, tocar, enfim, uma coisa mais criativa. Você pode usar também feriados para desenvolver esse tipo de atividade, uma praia, né? Um clube, pode pegar um feriadão, final de semana, você pega o seu pequeno grupo, faz um retiro na praia, só vocês, convida alguns casais, alguns amigos, alguns jovens e passam lá o final de semana em comunhão. Quer dizer, são eventos que estão à parte do encontro do pequeno grupo. Não são substituições, são eventos que vão acontecer a parte daquilo que é o encontro do pequeno grupo. Não são repetições fora de época, tá certo? São outros eventos que vão agregar ao pequeno grupo tempo de comunhão e evangelismo, tá certo? Quando você está participando ou então planejando, vocês do pequeno grupo,
Então, planejando um momento desse, você não deve utilizar os 4 E's do encontro do pequeno grupo, que é encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Você não vai fazer isso nesses encontros de comunhão, eventos especiais de comunhão e evangelismo. Não vai. Por quê? Você deve proporcionar tempo para comunhão e testemunho pessoal. Então não tem aquele rito litúrgico do encontro do pequeno grupo, é algo mais formal, onde as pessoas vão ter mais tempo para comer do que ter o estudo bíblico. Você pode ler um texto, pode fazer uma breve exposição, mas não é um momento de você ter um estudo da Bíblia, estudo doutrinário da Escritura, não. Certo? O objetivo é você permitir essa comunhão e esse testemunho pessoal. Muitas coisas se quebram nesses eventos, né? Você tem pessoas que não gostam, não têm vontade de ir para o pequeno grupo, você já convidou a ser reclusa, e às vezes nesse contato as pessoas começam a fazer, nem que sejam pequenos vínculos, e esses vínculos eles podem ser alimentados durante a semana, e essa pessoa então ela pode, tá bom, eu vou aceitar seu convite, vou lá no pequeno grupo, né? O objetivo é quebrar a barreira e levar o incrédulo ao pequeno grupo. Esse é o objetivo. Tudo que o pequeno grupo faz, né, tem como objetivo alcançar vidas para Jesus. Nenhum alvo é mais importante do que esse. Há mais alegria no céu por uma alma que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Então, o nosso objetivo é levar pessoas até Cristo. Então, nós queremos usar esses momentos para quebrar essas barreiras. Até porque esses momentos eles são menos ameaçadores para os incrédulos. Eles se sentem diferente de você ser convidado para um encontro dos irmãos da igreja. Tem gente que não vai de jeito nenhum, porque é coisa de crente, não gosta de coisa de crente. Mas para jogar o futebol, para participar do churrasco, aí vai, tem aquela conversa, as pessoas começam a descobrir aí, e o crente que é sábio, ele quando percebe um ponto em comum com o incrédulo, ele começa a explorar aquele ponto em comum para que ele possa então criar um início de uma amizade e ali está aberta uma porta para o evangelismo, né? Se você, por exemplo, está conversando e tal e você diz assim, rapaz, eu fui no cinema, eu assisti aquele filme Os Vingadores, eu achei o máximo. Aí o crente do lado vai dizer, sim, cheio de negócio de Vingadores, é coisa do Satanás, é coisa pronta. Fechou-se as portas. Então, se você, ouvindo a oportunidade, você consegue captar, se identificar com alguma coisa na fala, na experiência da pessoa, aquele diálogo ele se torna mais estreito, né? Você consegue ouvir e a pessoa vai lhe ouvir e ela pode até dar espaço para você pregar o evangelho para ela, né? Então, esses momentos, essas oportunidades é que nós, como crentes, precisamos aprender a criar, tá certo? Não os faça se sentir numa armadilha cristã. A pessoa chegou lá, aí cair aqui na armadilha da igreja. Não, deixe bem claro para a pessoa que é um encontro em que vocês às vezes fazem para ter um momento de lazer, que vai as pessoas da igreja, mas se ele quiser, ele é convidado. Então não jogue sujo com o incrédulo, não minta, não use de subterfúgio, de enganação, né? Fale que é um encontro onde as pessoas vão para se edificarem, para se abençoarem, e você está convidando ele também se ele quiser participar. Tá certo? Olha, vai ser bom, leva teus filhos, tem meus filhos também, eles têm a mesma idade, vão brincar, tem bola, tem isso, tem aquilo. Então, esses encontros especiais, eventos especiais de evangelismo e comunhão, assim, são bem importantes, tá bom? O que acontece entre um encontro e outro? Lembrando, e nunca é demais lembrar disso que eu vou falar agora para vocês. Existe o pequeno grupo que se reúne 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele funciona. Expressão não é nem em conta. O pequeno grupo ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o encontro do pequeno grupo, ele funciona uma vez na semana durante um período determinado. Então, as pessoas, né, que durante a semana de alguma maneira mandaram algum contato, nem que seja contato virtual, telefônico, por WhatsApp, se encontraram na rua, tomaram um café junto. No encontro do pequeno grupo, eles vão se reunir novamente.
Mas o pequeno grupo, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o que acontece então digamos que o meu pequeno grupo ele se reúna no sábado à noite, 19 horas da noite. Então, o que acontece entre esse sábado, hoje, às 19 horas, e o próximo sábado, às 19 horas? Nós temos aí, entre esses 2 dias, 7 dias em que muitas coisas podem e devem acontecer. Então, olha só, não esqueça a diferença. O pequeno grupo funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O encontro do pequeno grupo, ele ocorre uma vez por semana, naquilo que nós chamamos dos 4 E's: encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Durante os 7 dias que separam um encontro do outro, nós devemos fazer o quê? Ser igreja. E ser igreja não é estar no prédio da igreja. Ser igreja é você ser um crente que é templo do Espírito e é usado pelo Espírito para abençoar as outras pessoas. E o encontro semanal, esse que a gente chama do encontro do pequeno grupo, é resultado do que a gente fez durante os outros 6 dias. Se nos outros dias nós simplesmente não estivemos nem aí para os outros, não mantivemos nenhum tipo de contato, não oramos, não lemos a palavra, não enchemos o nosso coração com Deus, se nós simplesmente vivemos todo o restante da semana sem fazer absolutamente nada uns pelos outros, o nosso encontro do pequeno grupo, do final da semana, do sábado, vai ser completamente superficial, sem graça, mais um encontro religioso, uma oração chata, como diz aquela música do Legião Urbana, festa estranha com gente esquisita, né? Você vai lá, aquele pessoal, um ali falando futebol, outro falando sobre concurso público, outro falando sobre trabalho, outro falando sobre carro, não vai ter absolutamente nenhuma conexão. Então, o que constrói o encontro do sábado é aquilo que nós desenvolvemos durante toda a semana. A semana é o momento de demonstrarmos nosso amor e cuidado pelo que foi compartilhado no encontro. Então, se cheguei no encontro, naquele sábado, na casa do irmão, o irmão perguntou: e aí, meu irmão, quem quer compartilhar? E eu compartilhei sobre alguma coisa, algum momento difícil que eu estou vivendo. O que se espera é que durante a semana, os irmãos do pequeno grupo, eles de alguma maneira mantenham contato para saber como eu estou, de oração, para abençoar, para saber se eu preciso de alguma coisa. Então, isso acontece o quê? Durante a semana. Então, para que o nosso encontro seja bom, a semana tem que ser boa. Boa no sentido de sermos igreja, não é boa no sentido de dar tudo certo, não é? Não é boa no sentido de que está tudo perfeito, não. É boa no sentido de que os meus problemas, eles receberam a atenção das pessoas. Então, isso é muito importante. O que deve acontecer entre um encontro e outro? Primeiro, vida espontânea. Quando a gente faz parte de um pequeno grupo, nós começamos a criar determinados vínculos. Amizade, né? E a amizade é assim, a amizade não tem dia nem hora. Às vezes você está com o carro quebrado, ai meu Deus, o carro quebrou, preciso levar o menino no médico aqui, que ele levou uma queda, está chorando de dor. Você liga para o amigo do pequeno grupo, vou na hora. O que é isso? É espontaneidade. Então não existe liturgia para você experimentar um pequeno grupo. Existe uma liturgia simples para o encontro do pequeno grupo, mas nos demais dias é vida na vida, é espontaneidade, é conforme as coisas vão acontecendo. Então, é vida, é aquilo. Às vezes você teve algum problema, está precisando de alguma ajuda, a pessoa vai lá e ele ajuda. Não precisa, não, irmãos, temos que deixar isso para o encontro do pequeno. Não, tem coisa que não tem hora para acontecer, doença, enfermidade, carro quebrado, né? Um choro, uma lágrima, uma briga, uma discussão, uma decepção. Essas coisas acontecem 7 dias por semana. Então, entre um encontro e outro, essas coisas precisam ser colocadas e tratadas e ter a nossa atenção. Pode ter também encontros de oração. Então, vocês podem combinar, né, do pequeno grupo, se encontrar, ou algumas pessoas, não precisa marcar, mas
talvez você, na sua casa, você soube que uma irmã está passando por alguma dificuldade, algum irmão, e você se dispõe a ir lá orar com ela. Então, são coisas que não precisam de marcação, de planejamento, certo? Você pode também fazer uso dos contatos informais, quer dizer, hoje, pela tecnologia, pelo desenvolvimento da tecnologia, você tanto tem a presença, que isso é insubstituível. Tem coisas que a gente não resolve por telefone, a gente resolve com a presença. Então, você pode fazer uso de contatos informais, né? Quer dizer, celular, WhatsApp, Facebook, ou qualquer outro recurso que você tenha, né? Algo que você pode fazer também. Você também pode fazer aquilo que a gente chama de opções criativas de bênçãos, né? Você soube que a sua vizinha teve menino e o marido trabalha, ele não tem como ficar com você, você se dispõe a dormir uma noite ou outra com ela. O que é isso? É uma opção criativa para você abençoar. Não é só abençoar, eu vou impor as mãos aqui e vou orar para abençoar a sua vida. Não, não é isso. É você, de alguma maneira, abençoar a vida de alguém, né? Às vezes você chega na casa de uma pessoa, a pessoa não está legal, está com algum problema tal, e você percebe que está com vazamento no banheiro, e você diz, não, espera aí que eu vou ajeitar já. E você então abençoa a vida daquela pessoa dessa maneira, enfim, várias maneiras. Por isso que é criativo, porque você usa a sua criatividade, né? Você usa a sua criatividade. O cuidado imediato, né? Porque tem coisas que não podem esperar até o próximo encontro. A pessoa às vezes está passando uma necessidade terrível, ou a pessoa está pensando em tirar a própria vida. Olha, corre aqui porque meu marido se trancou no banheiro dizendo que vai se matar. Não, peraí, porque no encontro do pequeno grupo a gente vai orar pela... Não, tem coisa que não tem como esperar. Então, o pequeno grupo ele deve proporcionar esse cuidado imediato das necessidades das pessoas, inclusive materiais, como nos orienta a palavra. Uma outra coisa também que deve acontecer entre um encontro e outro é o evangelismo informal e diário. Você não vai evangelizar, como eu falei anteriormente, só no momento do pequeno grupo, do encontro do pequeno grupo. O evangelismo é diário. Eu vou falando de Jesus, eu vou testemunhando do evangelho para a pessoa todo dia, mandando uma mensagem. Poxa, palavra do pastor essa semana foi sobre conversão, muito boa, vou mandar para o meu amigo, vou mandar e manda ele assistir. É o que? Evangelismo informal diário. E acompanhamento de cristãos novos. Você recebeu alguém no seu pequeno grupo, que é novo convertido, aquele novo convertido, o grupo deve olhar para ele como uma criança espiritual que precisa de cuidado e atenção. Como é feito isso fora do encontro de pequeno grupo? É durante a semana, mandando mensagem, ligando, discipulando. Isso acontece quando? Entre um encontro e outro. E como então são pequenos grupos abençoadores? É isso o que nós vamos falar no sábado que vem, dando continuidade ao nosso estudo, uma igreja vivendo em pequenos grupos, né? Talvez o estudo de hoje tenha sido um pouco mais curto, mas nós queremos continuar e adiantar um pouco mais semana que vem, para nós então, em breve, estarmos encerrando essa parte do nosso estudo. Queridos, vou aparecer aqui para você, quero agradecer pela sua presença, eu espero contar com a sua participação e a participação de todos os nossos irmãos, de maneira séria, de maneira comprometida com a implantação de pequenos grupos na Igreja Batista do Natal. É uma bênção e é um trabalho transformador. Eu quero, então, lhe dar essas ferramentas como nós temos dado durante essas semanas para que você possa extrair ao máximo dessa bênção de Deus, que é o pequeno grupo, que é a igreja nos lares. Tá certo, querido? Então, eu lhe aguardo amanhã. Lembra, amanhã, domingo, às 16 horas, nosso culto presencial e virtual, com idosos e casais com filhos, que os filhos permaneçam sentadinhos ou então comportadinhos lá com o papai e com a mamãe. Então, nós estamos aí liberando esse acesso para essas pessoas,
Tá bom? Amanhã será dessa maneira, estaremos aqui então tratando aquele tema que eu já falei, deixa eu colocar aqui de novo, porque vai ser o nosso último estudo sobre as parábolas do Mestre. Histórias e lições das parábolas do Mestre, e nós vamos então amanhã estudar a parábola do filho pródigo. E eu quero contar então com a sua participação. Convide, traga mais pessoas em nome de Jesus, tá certo, querido? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, nessa tarde, que estejamos em direção a Deus, à conclusão desse estudo, e que a Igreja Batista do Natal aproveite essa oportunidade, ó Deus, de experimentarmos uma igreja que vive em pequenos grupos, que é uma grande bênção. Nós rogamos por isso, por nós, nos abençoa, nos dá um sábado precioso, um domingo maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Até o próximo sábado, se Deus quiser.